Olá, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Graça e paz para todos nós. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns assuntos que são de primeira instância, vamos dizer assim. São assuntos importantíssimos, meus irmãos, que nós não podemos empurrar e deixar para depois. E quem assistiu o meu canal ontem, Graça e Paz, Deus falava do perdão. Inclusive eu fiz aquela oração maravilhosa, recebi muitos comentários no meu particular e eu gostaria que vocês, meus irmãos, não tenham vergonha de colocar seus comentários lá no canal. E muita gente manda para mim no particular, mas os comentários eles fortalecem os nossos irmãos. E eu queria que vocês pegassem o hábito de colocar os seus pedidos de oração, os seus comentários lá no próprio canal. E veja, o assunto de hoje é uma continuação ao que nós começamos ontem, ao que Deus colocou para nós, ao que Deus levantou para nós ontem. Uma necessidade muito grande da gente reconhecer que os nossos pecados eles são um obstáculo para a nossa felicidade. Vamos repetir? Os nossos pecados são um obstáculo para a nossa felicidade. Então, hoje ele vem tratar e continuar tratando deste mesmo assunto. E eu quero que vocês fiquem atentos, fiquem até o final deste vídeo, porque nós vamos encerrar ainda numa continuação no livro maravilhoso do nosso querido Padre Alir Sanagioto, Perdoar é Mais Barato. Nós vamos continuar fazendo uma oração de cura interior, meu irmão, porque nós estamos necessitados dessa oração de cura interior. Nós estamos necessitados desta cura interior. Então, eu queria que vocês tomassem comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho, esta mensagem, esta passagem, ela é fortíssima, poderosíssima, poderosíssima. E veja, esse paralítico por si só, meu irmão, ele não tinha condição de chegar até Jesus. Mas vejam o poder que tem a intercessão, o poder que tem o cuidado que os nossos irmãos têm para conosco e o cuidado que nós temos que ter para com os nossos irmãos necessitados, para com os nossos irmãos mais fracos. E veja, meus irmãos, principalmente mais fracos na fé e mais fracos fisicamente. Aqui Jesus, aqui a palavra diz, Jesus vendo vamos pegar, Jesus vendo a fé que eles tinham.
A fé que aqueles 4, meus irmãos, os 4 amigos, eles vendo que o paralítico, ele não podia chegar até Jesus sozinho. Então, o paralítico, os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. E, meus irmãos, esta palavra, se nós formos lá em Marcos, nós vamos ver, é aquela mesma palavra, quando ela é relatada pelo evangelista Marcos, diz que os 4 amigos, levando aquela maca, eles chegaram até a porta daquela casa onde estava Jesus lá dentro. Eles vendo que não tinha como apresentar o seu amigo paralítico para Jesus, eles olharam para cima, viram que pela janela eles não podiam entrar, pela porta eles não podiam entrar, mas eles foram audaciosos, eles foram além das limitações, eles não pararam nas limitações que o problema, que a situação daquele momento apresentava para eles. Eles destelharam aquela casa, eles tiraram algumas telhas, e o que eles fizeram? Eles arriaram a maca até os pés de Jesus, meus irmãos. E Jesus, vendo a fé daqueles amigos, Jesus, ele não pôde ficar quieto, ele teve que fazer alguma coisa. Ele ficou comovido com a fé daqueles 4. E ele não teve outra saída senão curar o paralítico. E o paralítico saiu daquele lugar andando, segurando a sua maca e andando. A palavra de Deus fala para nós. E veja, meus irmãos, eu queria contar para vocês um testemunho. Eu tenho que ser muito breve, muito resumidamente eu vou contar para vocês. Eu orava por uma senhora há muito tempo eu orava por essa senhora, e vendo a situação dela, um dia, quando eu estava em oração, várias vezes quando eu estava em oração por essa senhora, muito forte vinha aquela presença, vinha aquela vontade de orar por ela, por uma situação de rejeição. E um dia eu tive que falar para ela, um dia conversando com ela, eu tive que contar isso para essa senhora. E eu perguntava para ela, e ela morava numa outra cidade. E eu perguntava para ela e dizia para ela que quando eu orava por ela, por aquela situação, ela vivia um problema muito grave com a filha dela. A filha dela já ia para o 5º ou 6º relacionamento. Todos os relacionamentos que essa filha começava, ela terminava. Mas assim, era um relacionamento completamente oposto ao que a mãe dela desejava que ela tivesse. E o relacionamento das duas também era muito complicado, era um relacionamento muito difícil, de derrota para essa mãe, Essa mãe vivia em prantos, vivia em oração, pedindo a Deus a cura dessa situação. Não só a cura da filha dela, mas a cura do relacionamento das duas. E o dia que eu conversei com essa mãe, e eu falei para ela: mãe, Deus coloca muito forte no meu coração a palavra rejeição. E nesse momento, essa mãe, ela sentiu assim, muito tocada, ela se sentiu muito tocada. E ela disse para mim que ela tinha rejeitado essa filha. Porque ela já tinha muitos filhos, ela achava que ela não ia ter condição de dar uma educação e de criar essa filha. E ela chegou a ter um sentimento de rejeição. E essa filha, ela achava que ela tinha sido gestada com esse sentimento no coração. Ela não era culpada, ela não era culpada, mas ela se sentia completamente culpada deste relacionamento atropelado. E ela, conversando com ela, eu cheguei a perguntar para ela, falei: mãe, a senhora por um acaso já confessou este pecado com o padre? E ela
essa mulher chorou muito, ela chorou muito. Ela disse que já tinha mais de 30 anos que ela não se confessava. Mais de 30 anos que ela não se confessava. E eu falei, mãe, mas você já sentiu a necessidade de confessar? E ela disse para mim que já tinha sentido, mas ela morria de vergonha do padre. O que ela ia falar para o padre? Ela disse que não sabia nem como confessar com o padre e por isso ela ia postergando, ela ia deixando para depois, adiando para depois, e com isso já tinha mais de 30 anos. E eu continuei, de vez em quando na oração, vinha essa palavra outra vez, e um dia eu tive que apertar um pouquinho e falei com ela, mãe, eu morava noutra cidade, eu falei, olha mãe, eu vou até aí na sua cidade, eu vou te levar e vou te colocar nos pés do padre. E assim eu fiz. Eu viajei uns 300 quilômetros mais ou menos. E eu cheguei até essa mãe. E na casa, lá na cidade onde ela... Eu vou para poupar, eu não vou citar a cidade, eu não vou citar nome, eu vou citar o fato. Vai ser o suficiente para vocês verem de que se trata. E eu chegando lá nessa cidade, tinha missa... onde nessa cidade tinha missa todo dia, todos os dias, ao meio-dia. E eu falei com ela, mãe, é hoje. E o padre, ele ficava atendendo confissão até 11h30. E depois, ao meio-dia, tinha a celebração da Santa Missa. E eu fui, peguei essa mãe, levei essa mãe até a igreja. E quando chegou lá, para nossa tristeza, já tinha passado o horário da confissão. E esse dia o padre ele tinha que terminar um pouco mais cedo pelos compromissos dele. E eu cheguei até a secretaria da igreja e eu falei com a moça, eu falei, moça, olha, eu saí de Varginha, eu viajei 300 quilômetros para trazer essa senhora para se confessar. E quando eu chego aqui, a confissão acabou mais cedo. Eu vou te pedir, mas eu vou te pedir em nome de Jesus, não é assim, não sou eu que estou te pedindo. Agora eu vou clamar por Jesus, eu vou te pedir em nome de Jesus. Conversa com o padre, fala com ele que é uma situação de extrema importância, se ele pode atender essa senhora na confissão. E veja, meus irmãos, quando Deus está à frente, ele abre caminhos onde não existe caminho. E naquele momento, ela foi lá dentro, conversou com o padre e de repente, para minha surpresa, chega o padre e falou de que nós precisávamos. Eu falei, padre, eu quero pedir para o senhor uma coisa. Eu viajei uns 300 quilômetros para trazer essa senhora, para que ela se confessasse. Ela precisa conversar com o senhor. E ele disse para nós, ele falou, entre primeiro ela. Eu vou confessar as duas. Pode entrar primeiro a senhora e depois eu vou confessar você. E, gente, para a honra e glória de Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo, Jesus Todo-Poderoso, Jesus que abre caminhos onde não existe caminho. O padre, ele atendeu essa senhora e depois ele ainda me atendeu. E eu digo para vocês, essa senhora, ela confessou com o padre aquela rejeição que ela sentia por essa filha. E essa senhora chorou muito aos pés do padre. E depois o padre orientou o que ela tinha que fazer, o padre orou por ela, e Jesus Cristo, através da persona Christi, que é o padre, ele perdoou essa senhora, se sentiu completamente perdoada dos seus pecados. E ali ela partiu para uma outra luta, que era refazer as pazes, refazer o caminho com essa irmã, com essa filha, com essa irmã dela, que também era a filha amada dela. E isso tudo, o próprio Deus continuou cuidando de tudo. E meus irmãos, veja o que Deus fala aqui para nós. Olha, ele diz ao paralítico, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, e a partir do momento que aquela senhora se sentiu completamente perdoada, pouco a pouco foi se refazendo a história dela com a filha dela. E veja, a filha dela, que já estava partindo
quinto relacionamento, que já tinha o quinto relacionamento. Essa filha dela, ela se converteu. Ela nem queria saber de igreja, ela se converteu. Ela voltou para a igreja e o relacionamento dela com a mãe dela foi refeito, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, eu queria que vocês tomassem posse do poder do perdão e do poder que é quando nós temos consciência do nosso pecado. O nosso pecado, ele é uma trava na nossa vida, uma trava na nossa vida. O nosso pecado, ele nos paralisa. Aquele paralítico estava paralisado pelos seus pecados. A partir do momento que Jesus o perdoou, ele pegou a maca e foi para casa em paz. A partir do momento que aquela senhora teve o perdão dela perdoado, teve o pecado dela perdoado por Jesus, pelo próprio Jesus, na pessoa do Santo Padre, ela pegou a maca, ela levantou, pegou a maca e foi para casa. E eu queria que você agora, meu irmão, fosse colocando a mão no seu coração. Eu queria te convidar a fazer uma oração de cura. É uma oração de cura interior que se encontra na página 127 do livro do Padre Ali, Perdoar é Mais Barato. Oi, Padre Ali, dá licença, Padre Ali, eu estou explorando o livro do Senhor porque ele é maravilhoso mesmo. Eu tenho levado muitos irmãos à cura através das orações do seu livro. E meus irmãos, vai colocando agora as mãos no seu coração e escuta o que Deus quer falar para você. Porque primeiro ele falou comigo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus refazendo a nossa história, nos curando, nos libertando dos nossos pecados. Os nossos fardos são pesados, Senhor, mas o seu jugo é leve e suave. Nós queremos agora fazer aquele movimento que o Senhor nos convida. Deixar aqui as nossas sacolinhas pesadas. Trocar com o Senhor Jesus Cristo. Pegar o seu jugo, que é leve e suave. Senhor, eu te louvo, Senhor, por me haveres tecido no seio de minha mãe e criado de modo tão maravilhoso a tua imagem e semelhança. Senhor, eu te louvo por me haveres tecido no seio de minha mãe e me criado de modo tão maravilhoso a tua imagem e semelhança. Senhor, porque na tua infinita sabedoria escolhestes dentre todos os homens e mulheres aqueles dois que seriam meus pais. Deus Pai, infelizmente, a bondade que estava no teu coração não era a mesma que habitava no interior dos meus pais. Por isso, desde que fui gerado, muitas vezes fui rejeitado, agredido, ferido, desprezado e mal amado. Deus Pai, isto estragou a beleza que eu era ao ser criado por Ti. Vai colocando, meu irmão, vai colocando no seu coração, vai colocando aqui, entregando para Deus tudo isso de amargura, tudo isso que você traz dentro do seu coração. Deus Pai, isto estragou a beleza que eu era ao ser criado por Ti. Neste instante, Senhor, eu tomo esta decisão. Eu perdoo a meus pais e a todos os demais por tudo que me agrediram. Eu te convido, meu irmão, coloca aqui o seu relacionamento, o seu cônjuge, os seus filhos, o marido colocando a sua esposa, a esposa também colocando o seu marido. Mãe, pai, coloque os seus filhos, coloquem também os seus colegas de trabalho. Coloca aqui todas as pessoas que Deus inspirar agora
no teu coração aquelas pessoas que te rejeitaram, aquelas pessoas que te fizeram mal, aquelas pessoas que agiram com dureza, com agressividade, com crueldade. Vai colocando, meu irmão, tudo isso que agrediu o seu coração. Maior do que o estrago que eles me fizeram é o teu amor por mim. Muito maior do que o estrago que eles me fizeram é o teu amor por mim. Por isso eu te peço, meu Pai, restaura-me com as mesmas mãos que usaste para me tecer no seio de minha mãe. Restaura-me, Senhor, com as mesmas mãos que usaste para me tecer no seio de minha mãe. Foste tu que escolheste meus pais. Não podes ter errado. Por isso te peço, refaz com teu amor todo o estrago que o desamor produziu em mim. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, dá-me o amor que deles não recebi. Muitos me decepcionaram. Por isso, hoje venho a ti, com plena confiança de que tudo eu posso naquele que me fortalece. Repete, meu irmãozinho, repete, minha irmãzinha, esta palavra de poder, esta afirmativa de poder. Por isso, hoje venho a ti, com plena confiança de que tudo eu posso naquele que me fortalece. Renova as minhas forças e minha alegria de viver. Renova as minhas forças e minha alegria de viver, curando meu coração de todas as feridas que carrego em meu interior. Renova este que um dia criaste, tão semelhante a ti. Renova, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus, este que está aqui na tua presença. Eu te apresento agora, Senhor Jesus, todos esses que estão me ouvindo agora, com esta oração tão maravilhosa que o Senhor coloca hoje para que nós possamos fazer do fundo do nosso coração. Renova-nos, Senhor, o Senhor tem poder para isso. Renova, Senhor Jesus Cristo, o nosso coração, refaz a nossa história. Perdoa-nos, Senhor Jesus Cristo, como o Senhor perdoou aquele paralítico. Nós estamos nos sentindo agora como aquele paralítico, Senhor Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E não nos deixe cair na tentação novamente, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glórias a ti, Senhor Jesus. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.